Bem-vindos a mais um Arquivo X. Hoje, com um prazer enorme em receber o meu amigo Carlinhos Galvão, dono da marca Ironman Brasil, CEO e fundador da Unlimited Sports, que faz um ecossistema maravilhoso para fomentar o triatlo no Brasil. Bem-vindo, Galvão. Valeu, Rafa. Obrigado. Um prazer estar aqui para a gente trocar um pouco de figurinha e experiência aí dessa nossa jornada, que já fazem 24 anos que a gente está à frente da marca Ironman aqui no Brasil. Parece que foi ontem. 24 anos? 24 que legal. anos, cara. Me conta, qual foi o sonho? Por que você trouxe o Ironman para o Brasil? Cara, foi uma decisão, não diria fácil, mas foi uma decisão que eu buscava sempre fui muito ligado a esporte, desde muito cedo. Comecei a jogar polo aquático com 4 anos de idade. Joguei polo dos meus 4 aos 18, com o nosso querido e saudoso Polé. Né? E, enfim, os atletas das antigas sabem quem foi o Polé. Foi uma referência no polo aquático brasileiro, sul-americano, enfim, pan-americano. E eu sempre fui muito ligado a esporte. Aí comecei a fazer triatlo em 94, né, nas distâncias de entrada, sprint, olímpico, nas provas do Núbio, Troféu Brasil. Né, quem não começou no triatlo no Troféu Brasil, que é uma referência. Sim. Cara, e eu trabalhava no mercado financeiro desde os meus 17, como auxiliar de pregão na extinta BMF, extinta saudosa também, Bolsa de Mercadorias Futuras. Na gritaria Ficava da lá BMF. embaixo, comecei como auxiliar de pregão, depois virei operador, depois virei operador especial. Trabalhei dos meus 17 aos 30 na BMF, de 29 para 30. Aí fui morar em Chicago, trabalhei na Lehman Brothers lá em Chicago, em 94. Ícone da crise, hein? Pois é. Aquela história de too big to fail é relativa, né? Quebrou. Uma instituição de 150 anos. Cara, e aí eu tava, então, com 29 para 30 anos, independente financeiramente. E meu pai me ensinou um negócio tão simples, mas tão verdadeiro, que dinheiro se ganha e se perde, né? Dinheiro é uma commodity na vida da pessoa. Você tem que fazer algo que primeiro, tenha propósito e que, segundo, se possível, você faça a diferença na vida de pessoas. Cara, eu fiquei com isso na cabeça e o meu sonho era, através do esporte, fazer a diferença na vida das pessoas. E aí sim foi uma decisão fácil, no sentido de virar a chavinha 180 graus. Eu e, na época, os 3 donos da Track and Field, mais um irmão de um deles, o Fred, o Beto, o Pingo, e o outro Fred Azevedo. A gente foi para os Estados Unidos, conseguimos a licença do Ironman, de 99 para 2000. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente não tinha empresa de marketing esportivo, Vocês nada. Foram para isso? Fomos para isso. A gente conseguiu uma entrada. 4 amigos. 4 amigos. Já tinha CNPJ? Tinha não? nada. Tinha nada. Vamos lá bater Tinha uma um bola sonho. dos caras. Tinha um sonho. A gente vislumbrou uma oportunidade. Isso é empreendedorismo. Isso é uma startup. na veia, né? A gente, Rafa, vislumbrou uma oportunidade que essa marca Ironman, naquela época, já era entre os triatletas, né, old school daquela época. Você não tinha mídia, você não tinha internet, Claro. Você não tinha nada. Você tinha a Triathlete, que era uma revista impressa, que eu recebia a edição de junho em novembro. Vinha pelo correio, lembra? A cada 3 meses chegava do Brasil. Loucura. E naquela época o Ironman já despertava muito interesse, né? É o Everest do triatlon, é uma coisa para poucos atletas. Naquela época o Iron tinha um pouco menos de 20 anos, de 30 anos, 78. 78 foi quando foi o primeiro, 78 até 2008, Não, tinha menos, 94 tinha menos de 20 anos. 16 anos. Isso, menos de 20 anos. E, cara, e aí a gente vislumbrou, o Ironman já tinha estado aqui no Brasil, 98, 99 e 2000, lá em Porto Seguro, na distância de 2/3 de Ironman, depois Ironman, e, cara, a gente vislumbrou que a gente poderia dar uma outra roupagem pro Ironman, com a primeira providência tirando de Porto Seguro. Sei. Porque não dá. Sei. Você tem que ter uma baita de uma infra logística, claro, de hospitais, staffs, etc. Cara, mas a gente vislumbrou que o Ironman poderia ser o gatilho para fazer a diferença na vida de pessoas. Fomos para os Estados Unidos. A Track and Field foi muito importante, né? Porque era um... Já existia a empresa. Já existia a Track and Field. Um histórico no varejo. Exatamente. Naquela época, eles, se eu não me engano, estavam com 30 lojas ou 40 lojas. Era uma referência. Já super robustos. A gente também teve o Ken Glah, que foi um baita triatleta profissional conosco.
que nos validou. Que legal. O Núbio também esteve conosco, né, nesse primeiro momento. Cara, e conseguimos a licença. E eu me lembro direitinho, voltamos, e agora, né? E agora vamos formar toque de caixa. Quantos anos você tinha? 30? 32? Tinha 30. 30. 29 para 30. Uhum. Aí formamos a Latin Sports, que é a antecessora da Unlimited. E, cara, e aí passaram-se 24 anos, a gente olha para trás e agora vê o tamanho, né, desse, como você bem colocou, desse ecossistema que se criou, né, periférico a nós. E a gente... Se você me permite, eu tenho certeza que você, nesses últimos 20 anos, 24 anos, fez a diferença na vida de muitas pessoas e atingiu na plenitude o propósito dessa jornada que você se propôs a fazer. Parabéns. Eu concordo contigo, obrigado. E é um privilégio poder acordar todo dia e fazer do seu negócio, que às vezes as pessoas têm alguma interpretação não correta. Isso é um negócio. Claro. Isso é um negócio. Sim, gera emprego, paga imposto, tem que deixar dividendo para os sócios, tem desafios, tem obstáculos. Por exemplo, a gente está aqui na véspera do Ironman, do Itaú BBA Ironman 70.3 São Paulo, que é esse domingo aqui em São Paulo. Estarão trabalhando no evento no domingo, que você vai fazer a prova, inclusive. Estou com a pulseirinha aqui, ó. 954 pessoas trabalhando no evento. Trabalhando no evento. Cara, para quantos inscritos? Para 1.800. Cara, 1 para 2. É, uma loucura. Então para cada 2 atletas, um staff. Impressionante. É impressionante. Então a gente realmente tem essa noção, né, do que envolve, sem contar os negócios adjacentes ao Ironman, turismo, né? Hotelaria, e por aí vai. Táxi, então, restaurante. São atletas de 22 países que vão estar competindo aqui no domingo em São Paulo, 22 países. Que máximo. Então, assim, cara, é uma jornada que é realmente extenuante do lado de cá. Você sabe que eu também sou atleta, infelizmente eu não posso fazer, não dá para eu fazer as nossas provas, até eu poderia, mas não dá, não é compatível, porque eu fico na linha de frente ali, não abro mão disso. E tem a sua responsabilidade. E não dá. Então, para quem assim, não sabe, o Galvão é um baita triatleta, amador também, como a grande maioria de todos nós, e ganhou recentemente a etapa do Panamá, primeiro lugar na categoria. Foi, e é muito legal isso, porque nos dá mais autoridade, né, Rafa, querendo ou não. Você vive os dois lados. Exato, então eu vou voltar a competir agora em novembro, no 70.3 do Chile, uma prova nova, Valdívia, que é 2 horas de Pucón, que era a prova até então, a única prova do Chile, agora é a segunda prova do Chile. Que legal. Prova inaugural, eu vou lá tentar me classificar para o Mundial de Marbella ano que vem. Vamos para a Espanha. Galvão, o esporte cresceu muito, a gente está vendo aí 1.800 atletas agora no domingo aqui em São Paulo, várias etapas, vocês lançaram o Tri-Day, que é um desafio, uma prova, uma marca muito legal, um nome lindo, já te falei que eu adoro o nome, e ajuda a fomentar o esporte. Agora, nem tudo é um mar de rosas, né? Não. Eu quero saber, nesses 24 anos, alguma vez você pensou em desistir? Deu problemas que você gostaria de dividir com a gente? Cara, desistir nunca pensei, mas a gente forçadamente foi quase, na verdade, 2 momentos. O primeiro no começo, que a gente só tinha um evento, né? E tinha que ter uma estrutura para atender esse evento. Então, nos primeiros 3 anos de Latin Sports... Começou com o Ironman. Com o Ironman. Ponto. Já existia no mundo afora o meio Ironman, que hoje se chama 70.3? Não. Só existia a prova da distância Ironman. Exatamente. O circuito de meio Ironman, o Ironman 70.3, foi inserido no contexto em 2006. Tá bom. Com 15 provas nesse primeiro ano, a gente já pegou a primeira em Brasília. Tá bom. Primeira prova 2006. Do outro circuito mundial adjacente ao circuito do Ironman. Sim. Também mesmo formato, seletivas para classificar atletas para o mundial e etc. E então, nesses primeiros 3 anos foram críticos, a gente teve que injetar dinheiro, era uma operação deficitária, mas a gente acreditava. Depois Quantos atletas participaram na primeira edição? 476 atletas. E hoje, na última edição do Ironman? 1.500, 1.600. Então, assim, a gente tem um limite, né? O Ironman, ele, por si só, é limitante, né? Então, assim, a gente tem que cuidar bem do nosso Ironman Brasil e, sem dúvida nenhuma, desenvolver cada vez mais as provas de Ironman 70.3. E o segundo momento muito crítico, como você bem colocou, nem tudo é um mar de rosas, foi durante a pandemia. O nosso segmento foi, você sabe muito bem, foi o primeiro a parar e o último a voltar.
Eu não mandei ninguém embora do nosso time, são quase 30 pessoas. Eu mantive 30 pessoas durante 2 anos sem nenhuma receita. Então, tecnicamente, a gente quebrou há 2 anos e meio atrás. Mas a gente conseguiu ali, a gente brinca que foi o teste realmente fidedigno de como ser um Ironman, né? No que tange resiliência, força de vontade, disciplina, persistência, positivismo, foco, exato, e planejamento. E aí a gente sobreviveu e retomamos em 2022, começou a pegar tração de novo e graças a Deus a gente, em 2024, está sendo um excelente ano e a perspectiva para 2025 é muito boa também. E uma curiosidade que eu tenho, como é que faz para convencer o atleta a começar com distâncias menores? Isso é uma excelente pergunta. A gente tem que educar o atleta, o triatleta, porque eu sempre falo que o Ironman é para qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa. Claro. Que esteja disposta a aceitar um desafio importante. Né? E que respeite uma jornada, né? Exato. De preparação. Exatamente. Mental, então, assim, física, tudo. Conciliação. Fisiológica. De tempo, né? E o que a gente mais ouve é não ter um tempo. Isso é uma tremenda BS, né? É para fraco, isso. Não é verdade? Então, assim... Mas... o Keep Showing, né? Desculpa, o Keep Showing, ele fala uma frase muito bonita, que ele fala que os disciplinados não são escravos. São os únicos que são livres. Quem tem a disciplina de acordar cedo... tem a liberdade de fazer o que gosta, de fazer o que quer. Perfeito. Quem não tem a disciplina, faz o que tem que ser feito, que a sociedade lhe impõe. Exatamente. E é uma arriscaria dizer que é a grande maioria. Sim, né? sem dúvida. Então, assim, a gente tem que educar esses triatletas a entender a jornada, o caminho natural, né? Você vai afunilando para chegar nas distâncias maiores, que são distâncias de meio, de 70.3 e Ironman Brasil, e Ironman Full. Mas o 3D, esse ano a gente vai fazer 4 etapas, tremendo barato, a gente colocou a distância super sprint, inclusive o mestre aqui, Rafa, me deu a dica para colocar a logo do 3D horizontal e nós vamos colocar ano que vem. Que legal, que legal. Eu sou bom aluno. Foi só uma sugestão de amigo, vai melhorar um monte de coisa. Então assim, cara, a gente segue na jornada super motivado, eu vislumbro aí mais, no mínimo 24 anos, né? A gente tá ficando mais velho, né? Eu tô com 55, não me sinto com 55, mas tenho 55 e enquanto eu tiver saúde e disposição, a ideia é continuar nessa linda jornada. Sobre essa coisa da distância, as pessoas falam assim, você faz Ironman, você fez uma maratona, você faz, né? O próprio meio Ironman é uma prova longa, uma prova de 5 horas. Exato. 5 horas para os mais rápidos. O tempo médio de quem termina um 70.3 é 6 horas e 10. 6 horas e 10. Tempo é uma médio. prova muito longa para você ficar expondo a sua condição física, se testando em 3 modalidades. Né? Exato. E eu costumo dizer o seguinte, o maior atleta de atletismo de todos os tempos foi o Bolt. Ele corria 100 metros. Curioso, então, né? Então não é a distância, é a capacidade que você tem, a intensidade que você consegue fazer aquela distância. Vai correr 10 quilômetros para 34 minutos. Exatamente. 35 minutos. Ou vai fazer um sprint, vai fazer um olímpico por um tempo realmente incrível. Verdade. É muito mais difícil do que completar um Ironman. É verdade. Você tem toda a razão. E isso eu acho que é um bom exemplo de que você, de novo, né, voltando, você pode, qualquer um pode fazer um Ironman, mas você tem que ter, primeiro, dentro de si, o conceito muito claro de que você não vai fazer isso sozinho. Claro. De que você vai ter que buscar ajuda externa. Sim. Obrigatoriamente, na nossa leitura, né, para que o caminho seja o menos sinuoso possível. Porque eu sempre falo que, às vezes, a gente se esbarra com atletas, com triatletas que me param ali, Galvão, fiz o meu primeiro triatlon aqui no 70.3. Né? A gente já ouviu, fiz o meu primeiro triatlon aqui no Ironman. A vontade que eu tenho de falar, olha... sério, cara. Você fez tudo errado. Porque vai ser muito provavelmente vai ser o primeiro e último. E o primeiro, único e último. Entendeu? E isso, o grande barato dessa nossa história é o estilo de vida. A jornada. Você tem que incorporar. Né? Então, não mais... Como é que faz para acordar cedo, para não sei o quê? Amigão, você tem que
querer. Incorporar um lifestyle de Exatamente. saúde, de E esporte, de pode ser que você disciplina. não goste, tá tudo certo, segue a vida. Mas, para fazer do jeito que do recomendado, você vai ter que, sem dúvida nenhuma, abrir mão de alguma coisa e adequar, né, ao seu dia a dia. Mas a gente é suspeito para falar, mas a gente tem a mais absoluta certeza que quando você cruza a linha de chegada num 70.3 ou num full, você é outra pessoa. Ah, sem dúvida. Isso é fato. Então, As assim, provas de endurance proporcionam isso. isso é fato. Então a gente sempre fala que a linha de chegada é só o começo de uma nova jornada. Então, assim, cara, Legal. e vamos em frente, cara. A gente. Vocês têm 24 anos, uma série de provas, 4 provas de 3-day, 5 ou 6 provas de meio Ironman, mais um Ironman Brasil. Qual que é o plano para o futuro? Cara, Rafa, Qual que é a ambição para os próximos 24 anos? é fazer com que a gente aumente exponencialmente o número de triatletas aqui no Brasil. Ponto. Como que faz isso? Cara, aumentando o número de provas, tem uma série de coisas, né? Capacitando o acesso a ter equipamento mais em conta, porque não é um esporte barato. Carésimo. Não é um esporte barato, porém, você tem, por exemplo, bikes de 150 mil reais, você sabe disso. Só que a grande maioria das pessoas, muito entre a gente, que eventualmente compra uma bike de 150 mil reais, não exploram o que ela bike pode te oferecer. Uhum. Tá tudo certo. Uhum. Mas você também tem, né, Bikes hoje, com valores muito mais acessíveis, né? 10, 12 mil reais que vão te proporcionar uma baita experiência que você pode comprar em 18 vezes de 600 pila, que vão te dar uma experiência próxima para aí depois, eventualmente, você buscar uma bike mais tecnológica, etc., de carbono, etc. Então, o nosso desafio aqui é aumentar essa base de triatletas com mais provas boas, não somente nossas. As pessoas acham, Rafa, que a gente é contra outras provas de triatlon. Muito pelo contrário. Seria burro. Claro, você quer fomentar a pizza, deixa a pizza crescer, deixa o mercado crescer. Lógico, porque no final do dia, as pessoas naturalmente tendem a buscar os melhores eventos, as provas que te proporcionem uma melhor experiência como triatleta. Sem dúvida. Então, assim, a gente vê que tem um baita caminho ainda para ser explorado. Para 2025, ano que vem, a gente está com uma perspectiva muito boa de ter 4 Ironman 70.3 beliscando 2 mil atletas cada um, com a volta do 70.3 de Brasília, que está na reta final. Que bacana. Então, assim, Brasília, para quem não sabe, junto com São Paulo e Rio, é um berço centro de triatlon, né, aqui no Brasil. Tem triatlon, tem algum estudo, tem alguma referência aqui no Brasil de triatlon nas escolas? Não. Porque seria uma maneira, né, de fomentar da educação do esporte, porque é um esporte complexo por si só, né? Não tem dúvida. É difícil, Rafa, porque você tem como... Se você estivesse falando só de uma disciplina... Sim, é muito difícil. Agora você está falando de 3 que tem que... E tem uma que é a água, né? Que são 4, né? As 3, exato, que é a água, que é um limitador natural. Sim. Até mesmo o bike. Você não tem onde pedalar em grandes metrópoles, como as nossas. É difícil. Aqui em São Paulo tem a ciclovia e tal, mas, cara, é melhor do que nada, não tenha dúvida. Sim, é um oásis, né? Mas é insano, né? Enfim. Mas é um trabalho que, hoje em dia, você tem rolo que supre, né? Eu, depois de 4 anos parado, voltei a competir lá no Panamá, 95% dos meus treinos foi em rolo. Mas isso é interessante, né? Porque a maneira de fomentar um esporte, eu estou aqui dando palpite, pelo amor de Deus, jogando conversa fora. Sim, sim. Pode ser capacitando professores de educação física, pode ser talvez tenha outras vertentes, né? Não tenha dúvida. Você falou de fomentar novos triatletas, né? E para isso precisa gerar educação. Tem uma cultura limitante no Brasil. Não é só a barreira financeira, mas tem a barreira cultural. A gente é o país do futebol. Não. A gente tem essa cultura. E muita gente ainda, quando você fala triatlon, o quê? Teatro? Desculpa. Não. Você vê o que ainda tem, né? Então, assim, e uma outra coisa que a gente tem que batalhar, Rafa, que é um bom problema pra gente, hoje o Ironman virou sinônimo de categoria. Assim como o Bombril, Cotonete. Quando você fala triatlon, as pessoas confundem. Né? Não, já assimilam Ironman. Isso não é pra mim. Peraí, calma. Você sabe que tem Triatlon é uma modalidade. Exato. Ironman é um evento. Exato. É uma prova. Que é a distância mais
super desafiadora. Exato, desafiadora E do triatlon. Sim. Mas você sabia que você pode começar o triatlon nadando do 375 metros, pedalando 10 e correndo 2,5 no super sprint? Que legal. É verdade? Isso eu faço. Joia, vem conhecer o multisport, para aí você fazer a escadinha, para eventualmente chegar no 70.3 ou no full. Muito legal. Galvão, estamos chegando no final do nosso Arquivo X. Valeu, Rafa, obrigado. Me conta, quer alguma coisa, algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar? Cara, o recado que eu posso usar aqui esse canal é para quem não faz triatlon, para quem só corre, só pedala ou só nada, ou para quem não faz nada, busquem interesse em conhecer esse esporte maravilhoso que é o triatlon. E porque é muito bacana, não é chato, né? Você tem que ter uma combinação muito sensível das três disciplinas, mais as transições no meio do caminho. É um barato, assim, é complexo, Sim. não tenha dúvida, mas é para todo mundo. Fora alimentação, fora preparação física, preparação mental. Então assim, Mas é isso que faz ele ser tão desejável, tão icônico, tão único. Especial, tão único. Então assim, cara, é muito legal, a gente... De novo, é um privilégio poder realmente estar à frente dessa jornada chamada Ironman aqui no Brasil, com as suas derivadas. E vamos continuar, cara. E vocês fazem isso com muita excelência. A gente não abre mão disso. Fomentam muito o esporte aqui no Brasil, o triatlon e em outros países também, né? Porque só na etapa de São Paulo vão vir atletas de 22 países. Muito legal. Realmente um marco. É muito legal. Obrigado, Galvão. Obrigado a você. Obrigado pelo seu tempo, Tamo pelo junto. seu conhecimento, pelo carinho. E boa prova no domingo, hein? Vai fazer força. Obrigado. Mais um Arquivo X.